Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, o capítulo é o de número 3, apenas 2 versos, Hebreus 3, versos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Olha quem está dizendo, queridos. Assim como diz o Espírito Santo. Então já sabemos que é algo de máxima importância, porque a própria presença do Deus invisível vai dizer as próximas palavras. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, nós viemos para isso. Hoje, nós queremos ouvir a sua voz. É a sua voz, Senhor, que nos traz até aqui. É a tua voz, Senhor, que nos deu vida, é a tua voz que nos mantém vivos, e é a tua voz que queremos ouvir, Senhor, para que a chama no nosso coração continue ardendo de forma bela, de forma forte. Queremos a tua força, queremos a bênção da paz, queremos a tua graça sobre nós, Senhor. Então que hoje, Senhor, a tua voz se manifeste, que hoje o Senhor fale com o teu povo individualmente, de maneira especial e particular com cada um. Ensina-nos, Pai, a tua palavra e abençoe que o nosso coração esteja aberto para tudo que o Senhor queira dizer. Que não endureça, não, mas seja um coração fértil para a tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados, como temos visto nas últimas mensagens, que acho que quase todo ser humano na face da terra quer que Deus fale, né? Isso é uma oração comum de todos, né? Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, diga a tua vontade. Me diga o que eu preciso ouvir. Só que o espanto nesse verso é quando Deus fala, que é um pedido que todo ser humano quer, o que acontece muitas vezes é que o coração se endurece. Mas por que um coração vai se endurecer com a voz do ser que só fala a verdade, só fala o que é perfeito, não há uma falha no que ele disser? Porque por mais que uma pessoa nos ame, queridos, um pai, uma mãe, um amigo, aquela pessoa pode te dizer algo que tem ali algum equívoco, algum problema. Agora Deus não, o que Ele disser vai ser 100% perfeito. Não há uma sombra ali de erro. Então, por que aquele que vai dizer algo que nós precisamos, ele vai dizer com pleno amor, com palavras 100% perfeitas, que é sempre para o nosso bem, e ainda assim o nosso coração endurece? Olha como o ser humano é um ser difícil, né, queridos? Ele vai falar algo que vai nos curar, que vai nos colocar no caminho, e a gente recua, e a gente resiste, e a gente diz não. Mas que a gente possa ser diferente, que a gente possa ouvir o que ele tem para nos dizer. E essa é a nossa proposta aqui, como foi nas 2 mensagens anteriores. Vou pegar só falas de Jesus. Não são falas minhas, de um livro, de ninguém. Vou pegar falas de Jesus, então vai ser a voz dele. E por isso esse verso de introdução. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, e vão ser só vozes de Jesus colocadas aqui, que a gente não endureça o coração. Pelo contrário, a gente receba como se, e porque é o próprio Deus falando conosco. Que a gente receba e creia. Que a gente receba e creia. Porque, querido, se Deus, o próprio Deus, que estava no céu de glória, cercado de anjos e adorado, desceu à terra para trazer essas palavras que nós vamos ver aqui, se ele se deu a esse trabalho, se ele veio a essa terra passar necessidade, momentos de dificuldade, de cansaço, de sofrimento e até de morte, se ele se expôs a todo esse sofrimento para trazer essa mensagem, imagina a importância que ela tem. Imagina o quanto ela é crucial para as nossas vidas. Então hoje, queridos, eu queria ver com vocês, nós vimos diversas perguntas com respostas de Jesus nas mensagens anteriores, eu queria ver hoje perguntas bíblicas que as pessoas fizeram a Jesus e Jesus respondeu.
e que muitas vezes a gente não crê, ou não leva, ou a gente diz que crê, mas não leva isso para o dia a dia, a gente não pensa nisso, a gente não fica atento a isso, não incorpora isso com como a gente enxerga o mundo. A gente vê, ouve a palavra, sabe disso, mas aí no dia a dia a gente vive como qualquer pessoa normal. Aliás, em várias estatísticas estão mostrando que os evangélicos hoje são, uma frase que foi cunhada, ateus práticos. O que é ateu prático? Aquele que, na prática, vive exatamente como um ateu. Exatamente. Não tem uma diferença no modo de pensar, no modo de enxergar a vida. Na hora que você pergunta, sim, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Mas, na prática, não leva isso para o dia a dia. Então, é isso que nós vamos ver, as perguntas bíblicas, perguntas teológicas que foram feitas a Jesus. Pode colocar para mim, Renato, por favor? Primeira pergunta. Jesus, perguntando para Jesus, porque nós vamos ver o que ele vai dizer. O diabo existe? Porque, irmãos, se perguntar para qualquer um aqui, as pessoas vão dizer, sim, o diabo existe. Aí chega amanhã, você vai lembrar disso? Vocês têm algum tipo de pensamento, pessoas te falam alguma coisa, tem acontecimentos, essa realidade vem, ou você enxerga a vida totalmente independente disso? Porque se ele existe, como diz o apóstolo Paulo, nós não ignoramos os seus ardis. É isso que o apóstolo... Não que o apóstolo Paulo vivia em função disso, mas ele também não ignorava isso. Então é uma coisa, se ele existe. Então vamos ver as frases de Jesus. Olha o que ele diz em Lucas 13. Então, esta mulher, porque reclamaram que Jesus curou uma mulher no sábado, ele falou, então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás, é Jesus dizendo, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Essa aqui, apesar de ser 18 anos também, como a mulher do fluxo do sangue, essa aqui era a mulher encurvada, né? E Jesus a endireitou e reclamaram que Jesus curou no sábado. Ele falou, olha, Satanás mantinha essa mulher presa. Então veja, queridos, como é uma realidade que, nas palavras do próprio Deus, pode aprisionar pessoas. Era uma mulher aprisionada. Agora, em Marcos 3, Jesus diz, Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Por quê? Porque ele havia acabado de expulsar um demônio, e aí os líderes religiosos da época, né, com ciúmes de Jesus, não, ele expulsou aí, mas ele não é de Deus, não, ele expulsou pelo próprio, como se ele fosse o chefe daqueles demônios, aí ele expulsou. E aí Jesus falou, não, mas Satanás não pode expulsar o próprio Satanás, não faz sentido isso. E aqui em Lucas 22, Jesus mostra a realidade que Satanás pode vir, inclusive, nos atacar. Que Jesus diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então, olha só, primeiro, Satanás tem que pedir para tocar num filho de Deus, para atacar de alguma maneira. E Deus só vai permitir, se for da vontade dele, se Deus entender que aquilo vai contribuir de alguma forma para a pessoa acordar, para a pessoa agir, para a pessoa desenvolver sua fé. Então ele pede para atacar um filho de Deus. E porque, pode voltar, peneirá-los como trigo. O que isso quer dizer, peneirar? A expressão ali no grego é realmente de peneira. O que uma peneira faz? Você pega ali o material, joga na peneira e o que for ruim desce e o que é bom fica. Então, é no sentido de, olha, deixa eu testá-los para ver se eles realmente servem a ti, se eles seguem a ti. Se o diabo pedir para Deus para te peneirar, queridos, como Jesus está dizendo, que acontece e aconteceu. Se o diabo pedir para Deus, Senhor, posso peneirar ali para ver se ele realmente crê? Posso ali lançar uma tribulação para ver se ele vai lembrar de ti, ou vai blasfemar contra ti, ou vai se revoltar contra ti? E o diabo pede, muitas vezes Deus pode conceder isso. Limpar, por quê? Porque o diabo duvida de você.
Deus acredita em você e o diabo duvida de você. Isso aconteceu lá em Jó, né, queridos? Que Deus pediu, o diabo pediu para Deus para fazer exatamente isso, peneirar Jó como trigo. E Jó acabou se mostrando um homem honesto, um homem que serve a Deus. Então veja como essas realidades a gente não lembra disso. E a gente tem que ficar atento a isso. Jesus em João 8, aqui mostrando que não apenas existem as trevas, como existem os filhos das trevas. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E aqui nos mostra, né, queridos? Nós temos que ter cuidado no que a gente fala, porque quando a gente fala mentira, a gente está seguindo alguém que é o pai da mentira. E ele está sempre mentindo ao ser humano, e nós não podemos fazer parte disso, de divulgar mentiras, de vivenciar isso, e temos que ter cuidado com as mentiras que podem vir até nós. Pode passar? Mateus 16, olha o tanto que Jesus fala sobre isso, queridos. De novo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui Jesus indica que, aparentemente, Pedro, ao falar para Jesus, não, Jesus, você não vai para a cruz de jeito nenhum, não, isso aí não. E aí Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Parece que, de alguma forma, Pedro foi influenciado a dizer algo que tiraria Jesus dos caminhos de Deus para ir para o caminho dos homens. Porque o homem só pensa na sua vida, né, em salvar a sua vida, e Jesus tinha um caminho maior para fazer. Então, Jesus, o diabo existe? Existe. E pode manter pessoas presas, pode nos peneirar, pode mentir e pode até influenciar uma pessoa. E lá em Lucas 8, olha que importante isso aqui, queridos. Olha o que Jesus está dizendo. Falando das sementes, que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Olha só, queridos, às vezes a pessoa pode vir à igreja, pode ser a palavra ministrada, e aí o que pode estar acontecendo? O diabo vem e tira a palavra do coração da pessoa. Então olha como isso, queridos, como às vezes a gente vem para a igreja, ouvir a palavra foi mais ou menos, ou não gostei muito, ou não sei, não foi do jeito que eu queria. E a pessoa sai e esquece. E trata isso como algo normal, algo humano, como se tivesse ouvido uma aula, sei lá, de português, de geografia. Não gostei dessa aula, esse assunto não me interessa tanto, esquece. Queridos, numa matéria, numa disciplina humana, pode até ser. Agora, olha só o que está envolvido quando a palavra está sendo pregada. E, de novo, não estou falando de palavra de homem, estou falando frases e ensino de Jesus, como aqui estamos vendo. E se você não está preocupado com isso, tem alguém que está preocupado com isso, Satanás. Ele está atento a isso, e quando sairmos daqui, ele pode querer colocar simplesmente uma sementinha, um soprinho na sua palavra. Isso aí não foi tão bom, não. Isso aí foi, não gostei tanto. Ou aquela frasezinha não foi legal que o pastor falou. Tudo bem, meu irmão, nós não somos perfeitos. Uma outra coisa aqui, em qualquer pregação de qualquer ser humano, vai ter uma ou outra coisa aqui que você pode pontuar que não foi algo tão perfeito, tão adequado. Aí, por causa disso, o que o diabo faz? Ele aproveita e diz, esquece essa pregação, esquece essa mensagem. São citados às vezes 10, 20 versículos, que esses você tem certeza que vêm de Deus, ainda mais quando é Jesus sendo citado, mas a gente esquece tudo. Por quê? Porque uma ou outra coisinha do humano apareceu. E o que pode estar, de novo, no contexto espiritual disso, queridos? O diabo se aproveitando e roubando a palavra do teu coração. A pergunta é, você vai deixar, meu irmão?
Porque ele está interessado nisso e vai fazer isso. Jesus está dizendo, ele está dizendo, irmãos, que vai acontecer e acontece. E já aconteceu. Detalhe, já aconteceu na sua vida. Ou você acha que não? Se ele está dizendo aqui. Você acha que várias vezes uma mensagem ou outra que saiu da sua mente não pode ter sido isso? Comigo também. E todos nós estamos sob esse ataque. O que nós devemos fazer? Jesus, é palavra tua. Isso, aquilo, veio para mim, eu preciso guardar. Então, meu irmão, quando você sair da igreja, de qualquer culto, que se foi citado um verso bíblico, mesmo que o restante tenha um ou outro ponto que não foi adequado, os versos bíblicos, pelo menos, acolha isso no seu coração e guarda como palavra do Senhor. Guarda como para você e não deixe o diabo roubar a palavra do teu coração, porque ele quer o quê? Que você não creia e não seja salvo. O diabo não está aqui só para lançar doenças ou para incomodar pessoas, causar sofrimento. Isso aí ele faz, mas o que mais ele quer é que você não creia e não seja salvo. Qual que é a nossa resposta a isso? É crermos e sermos salvos. Essa é a nossa resposta e guardar a palavra no nosso coração. Pode passar? E aí Jesus diz, naqueles últimos dias, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Então Jesus mostrando aqui do juízo que haverá. Quando daqui partirmos, queridos, todos nós estaremos diante desse juízo. E é o que ele diz, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Um fogo que foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então o diabo existe, Jesus, existe e está condenado. Ele é tão maligno que está condenado. Mas esse fogo não foi preparado para ninguém, queridos, para nenhum ser humano, que Deus morreu na cruz para resgatar a todos. Esse fogo foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não é para ninguém ir para lá. Por isso que ele foi para a cruz, para ninguém ir para lá. Só que o ser humano, se andar nos caminhos, seguir o diabo e os seus anjos que estão indo para lá, se as pessoas seguirem, vão para lá juntos, Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Pode passar? Ele continua. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus pontua, queridos, a nossa vida aqui a gente tem que correr atrás de trabalho, cuidar das pessoas que amamos e tudo mais. Mas não esqueçam essa realidade. Por isso que eu falei, se perguntar para um cristão, ele vai dizer sim, eu creio que haverá um juízo, que Deus vai separar os bons dos maus. Por que separar os bons dos maus? Porque se Deus levar os maus para o céu vai ficar um lugar mau, com pessoas fazendo mal. Então ele vai separar os bons dos maus e os bons vão para a glória. Todos nós cremos nisso, mas nós levamos isso para a nossa realidade como algo importante, que nós devemos levar em conta diante de cada palavra que dissermos, em cada atitude que dissermos, em cada pensamento que levamos. Nós levamos isso em consideração? Há um juízo vindo. Eu posso partir hoje, posso partir o ano que vem, posso partir daqui a alguns anos. Não sei quando eu partirei, mas essa realidade, queridos, é uma realidade que o próprio Deus disse, e é verdade. Então, qual é a sua vida diante do juízo? Como você deve viver a sua vida ciente disso? Então, nós temos que lembrar disso, queridos, em cada atitude. Por isso que Jesus diz, você vê uma pessoa com fome, vê um estrangeiro, vê uma pessoa com algum tipo de necessidade, com alguma dor, algum sofrimento, a sua reação com essa pessoa é, deixa ela para lá, ema, cada um com seus problemas, ela que se vire, eu não estou nem aí, eu já tenho problemas demais, ignora aquela pessoa, ou você fala, eu vou socorrê-la. Eu vou socorrê-la. Porque essa é uma atitude celestial, essa é uma atitude daqueles que vão para o céu.
Então, queridos, nós temos que viver cientes de que iremos para um juízo, ciente que nós temos que fazer uma escolha nesta vida, para onde nós queremos ir. Faça a escolha certa, sabendo que o fogo, o castigo não é para nós, é para o diabo e para os seus demônios. Pode passar? Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Aí, novamente, ele com filhos, né? E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Então veja, queridos, que o diabo também está semeando. Semeando na nossa cultura mensagens que vão destruir, que vão escravizar, que vão levar o ser humano à ruína. E por isso que a gente tem que fazer um contraponto a isso. Sabendo que existe essa guerra de mensagens, um está semeando a palavra do reino, o outro está semeando a palavra da destruição, das trevas. A gente precisa, queridos, participar disso, inclusive divulgando as mensagens que são do reino. Porque as mensagens que são das trevas estão sendo divulgadas 24 horas por dia. E nós precisamos contrapor-nos a isso, nessa missão que Deus nos deu de irmos e fazermos discípulos, para que pessoas, sabendo também do juízo, para que mais pessoas possam entrar no reino dos céus e serem salvas. Pode passar? Olha o quanto que Jesus fala do diabo, irmãos. E é uma realidade que muitas vezes a gente não está atento a isso. O tanto que Jesus falou nessa realidade. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós no teu nome. Ele respondeu, olha Jesus dizendo: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então olha a realidade que Jesus viu, a queda de Satanás, né? Pode passar? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Então veja, queridos, ele não é um Deus que nos deixa a míngua, se virem com o diabo. Não, ele nos deu poder e sobre todo o poder do inimigo, para que nada nos cause dano. Então nós, estando na presença de Deus, nos enchendo da palavra dele e nos fortalecendo no Espírito de Deus, ele nos dá autoridade contra todo o poder do inimigo. Não é que, meu Deus, se o diabo existe, então a gente está no sal. Então o que a gente vai fazer contra ele? Não, meu irmão, nós temos as nossas armas, que vêm de Deus, contra todo o poder do inimigo, e nada vai nos causar dano, se estivermos na presença dele. Aí Jesus enfatiza: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Essa questão aqui não é um joguinho de poder, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. De novo, Jesus trazendo essa realidade. O mais importante é, quando findar a sua vida, o caminho que você tiver trilhado vai te levar para onde? Qual foi o teu coração? Você está pronto e pronta para o juízo? Você irá para junto dele? O teu nome está escrito nos céus? Esse é o objetivo da sua vida aqui, meu irmão. Ter o seu nome escrito nos céus. Porque aqui a gente passa 100, 120 anos no máximo. Agora a eternidade é mais tempo que isso, bem mais. Vamos passar? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Então veja só, em outras versões, o maligno não lhe toca. Então quem é nascido de Deus e permanece em Deus e não está no pecado, não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Então isso aqui é uma frase do apóstolo João, mas exatamente coerente com o que Jesus acabou de dizer. Ele nos dá poder sobre todo inimigo e nada nos causará dano. Então o diabo não tem poder de nos destruir, de fazer o que quer com a nossa vida. Ele tem que pedir permissão, e Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e o maligno não nos toca, a menos que, sob permissão de Deus, para algum tipo de ensinamento, de algum crescimento. Então isso aqui também nos conforta. O maligno não nos toca, desde que permanecemos, claro, nos caminhos do Senhor. Pode passar? Segunda pergunta, queridos, uma pergunta que tem a ver com tudo isso, né, queridos?
Porque se Jesus é realmente Deus, o que ele falou, a gente nunca deve endurecer o nosso coração. Se ele é Deus, a mensagem dele é perfeita. A palavra dele é plena, a palavra dele é o melhor. Ele disse, ele veio dos céus para trazer essa mensagem, então, ponto final, assunto encerrado. Ele disse, assunto encerrado. Creia. É melhor do que ficar titubeando, duvidando, não sei se é assim, não sei se é assado, será que é assim mesmo? Não, meu irmão, creia. Creia. É mais fácil você crer, porque nós cremos, por exemplo, que existe o átomo. Alguém aqui já viu um átomo na vida? Não. A gente crê muitas vezes o que os cientistas dizem, sem ter acesso aos experimentos, nada. Quanto mais é o que o próprio Deus diz. Creia, é mais fácil e vai limpar a sua alma e a sua vida. Jesus nos diz, Jesus, você é realmente Deus? Eu lhes dou a vida eterna. Olha quem está dando a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Vocês jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então não tem diferença, nós somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por que os judeus queriam tanto matar Jesus, queridos? Porque ele dizia coisas assim, eu e o Pai somos um. Não tem diferença entre eu e o Pai, nós somos um só. Então Jesus categoricamente está se mostrando como Deus, e por isso nós podemos e devemos crer nele com total entrega. Pode passar? Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então veja que Jesus falava e falava claramente, e os judeus pontuavam, você está se fazendo de Deus. Sim, estou. Porque eu sou. O que eu vou fazer? Por que Jesus vai se negar a dizer a verdade se ele era quem ele era? Pode passar? Em João 14, Jesus diz, uma expressão, queridos, que é uma expressão muito divina no hebraico e aqui no grego também, né? Egoime, eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus, Deus, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou o eu sou. E vocês verem nas Escrituras, Jesus usa muito essa expressão, eu sou. Sempre para coisas divinas, sempre para coisas sublimes. Aí ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele diz, olha que expressão interessante, no grego é exatamente isso, não é que ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse um outro ser diferente dele. Ninguém vem ao Pai. Então veja que ele está falando dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. No grego a palavra é realmente vir aí, não é como se fosse dois verbos similares, ir ou vir, não, são verbos diferentes. E ele diz, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, a mim, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai, e já desde agora o conheceis. Então, olha, vocês conhecem a mim, então já desde agora o conheceis. Mas, olha como o ser humano é difícil de crer nisso. A gente lê aqui Jesus, lê Jesus. Irmão, você não está lendo Jesus quando você lê as Escrituras. Você está lendo Deus falando com você. A mensagem que Deus trouxe à Terra. Não é um ser humano, não é só uma mensagem bonita ou poética, é Deus falando com você. Então, irmão, se nós trouxermos isso para a nossa vida, a gente vai lidar com a palavra de Deus de outra maneira. De outra maneira. É o Deus criador de todo o universo, aquele que te conhece, sabe o que você precisa, tem uma mensagem que vai mudar a sua mente, curar o seu coração, fortalecer a sua alma, lhe trazer paz, limpar todo o lixo que esse mundo traz, te ensinar a lidar com o sofrimento, te ensinar a lidar com os relacionamentos, te ensinar a lidar com os seus pensamentos, com as suas, com o seu falar, com a forma de você viver. Tudo, irmãos, pode vir se nós crermos que é palavra vinda do próprio Deus. E que ele veio do céu trazer essa mensagem para você. De novo, o amor não faz contas. Se fosse só você na terra, ele viria para trazer a mensagem para você. E disse Filipe, Jesus diz, olha, se vocês conhecerem a mim, vocês conhecem o Pai. E disse Filipe, Senhor,
Mostra-nos então o Pai. Então mostra Deus para a gente. E isso nos basta. Olha que a resposta de Jesus. Há tanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ah, irmão, quem lê isso aqui e ainda tiver alguma dúvida, que Jesus está expressamente dizendo, que os judeus, inclusive, já haviam percebido isso, que ele é o próprio Deus. Você está vendo a mim, mas você não está vendo meramente a mim, você está vendo o próprio Deus. Então, creia em mim, para que você creia no que Deus está dizendo para você. Pode passar? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está dizendo, olha, quando eu digo essas palavras, não é meramente eu dizendo, é Deus dizendo. Essas obras que eu faço, é Deus fazendo. Então tudo em Jesus, queridos, está espelhando, está nos mostrando o que Deus quer que a gente saiba. Então não tem nada mais importante que você leia, em qualquer literatura, seja de filosofia, psicologia, um cientista, médico, tudo isso é importante, leia tudo isso, mas saiba que as palavras mais importantes para a sua vida são as palavras de Jesus, porque ele não diz ele meramente humanamente, é o Pai falando através dele, e ele e o Pai são um. Pode passar? E Jesus, quando questionado, olha o que ele diz, Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Um dos seres humanos mais esplêndidos que já veio nessa terra, ele se alegrava pensando na vinda de Jesus. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens, Jesus, 50 anos e você viu Abraão? Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, olha a expressão aí de novo, egoíme, ou a palavra no hebraico, Iavé. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é que eu vivia, eu já existia. Não, eu sou. Não é eu já era. Não, é uma expressão contínua. Eu sou. Eu era antes de Abraão, sou depois de Abraão, sou depois de Abraão, eu sou eterno. Então pegaram em pedras para atirarem dele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Irmãos, estamos diante do Iavé. A expressão Iavé, as 3 letras, YHWH, é a expressão eu sou o eu sou. E Jesus está dizendo, eu sou o eu sou. Ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra, creiam no que eu digo. Pode passar? E aqui, o apóstolo João, na introdução do seu evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava com Deus e ele era Deus. E aqui só para fechar esse assunto, pode passar, algumas expressões aqui do apóstolo Paulo falando sobre a divindade de Jesus para deixar isso bem claro, né? Portanto, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode passar? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sim, você subsiste nele, você só existe e continua existindo nele. Pode passar? Em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, e aí por isso que ele tem a humanidade dele, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma humana de servo, tornando-se semelhança dos homens, reconhecido em figura humana. Então veja, ele estava aqui, entre aspas, disfarçado de ser humano, mas sendo Deus, ele veio sem as suas insígnias divinas, sem a proteção, né, não vou sofrer, não. Ele veio como ser humano, mostrando a realidade dele.
O Filho, essa expressão eu gosto muito lá em Hebreus 1, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, exata, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Então, queridos, lembre-se, quando você vê uma voz de Jesus, uma frase de Jesus, não é uma mera linda frase, é Deus falando com você. Pode passar? Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta que foi feita diretamente com essa exata formulação. Jesus, como eu herdo a vida eterna? Nós falamos aqui, nós vamos passar por um juízo, os nossos nomes precisam estar escritos nos céus, e perguntaram para Jesus, então, Jesus, se tudo isso é real, se o próprio Deus veio aqui, irmão, para falar para você, olha, você vai passar por um juízo. Como está a sua vida? Você está ajudando as pessoas, socorrendo as pessoas, porque serão separados os bodes das ovelhas. Aí perguntaram para Jesus, tá, Jesus, então como eu faço para herdar a vida eterna? Pode passar? Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então a pergunta está aí. Jesus diz, sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Então tudo isso aí Deus está vendo, se nós estamos fazendo ou não. E aí aquele jovem rico respondeu, mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Muito bem, então vamos ver o que Jesus vai continuar. Ouvindo Jesus, um outro evangelho diz, ouvindo Jesus, Jesus o amou e disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Por que Jesus pediu isso a ele, né, irmãos? Porque Jesus viu que ele era um idólatra da riqueza, que tivesse que escolher entre a riqueza e Deus, tchau Deus, fico com a minha riqueza. Porque o que Jesus diz não foi para ele vender os bens dele, foi, vende, tudo bem, mas vem e segue-me. Você não vai ficar sozinho, não vai ficar desamparado, não vai ficar amíngua. Estou te chamando para ficar comigo. Mas ele falou, não, entre a minha riqueza e Jesus, eu fico com a minha riqueza. Veja, por quê? Porque ele pedia, Jesus, eu quero a vida eterna. Certo, a vida eterna é viver com Deus. Você quer Deus realmente? Ou você tem outras prioridades? Ou outras coisas são mais importantes para você do que Deus? E aí Jesus colocou ele um espelho diante dele e falou, olha, está aqui a sua riqueza, está aqui Deus. Se você tivesse que escolher, não existe uma vida eterna, não existe um juízo. Se você tivesse que escolher entre o seu dinheiro e Deus, qual você escolhe? E ele escolheu a riqueza. Então, irmãos, cuidado, porque Jesus diz, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quais são as nossas prioridades? Deus é a nossa prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas o ser humano busca o quê? Busca as demais, como se o ditado do ser humano fosse, buscai as demais coisas em primeiro lugar, e o reino de Deus e a sua justiça você vê depois. Vejo depois. Mas não funciona assim, irmãos. Então nós precisamos buscar o reino de Deus. E saiba, irmãos, se você tomar isso, porque isso também é a palavra de Jesus, foi ele que disse, saiba que se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, em primeiro lugar, isso é o segredo da vida que Deus te deu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que vai acontecer? As demais coisas vão ser acrescentadas. Por que o ser humano fica correndo, batendo cabeça, sofrendo, se desgastando, não alcançando as coisas que quer, não encontrando paz, não tendo uma vida plena? Porque às vezes está buscando as demais coisas e deixando Deus para lá. E a coisa mais essencial, que mais preenche o ser humano é Deus. E você encontrando essa paz nele, irmãos, você vai ter forças para buscar para depois, em segundo, em terceiro lugar, buscar as outras coisas, e com Deus te ajudando. De novo, a gente fala de Deus, Deus é isso, Deus é todo poderoso, Deus abençoa, mas a gente esquece de colocar Ele em primeiro lugar, sabendo que se a gente coloca Ele em primeiro lugar, depois as outras coisas, Ele vai lá nos ajudar, meu irmão. Olha o aliado que você tem, que às vezes a gente desperdiça, por quê? Porque não estamos crendo no que Ele disse. Porque se nós cremos nisso, meu irmão, não tem o que fazer. Pô, eu não vou buscar Deus em primeiro lugar? Como assim? Eu tenho que buscar em primeiro lugar. É Ele que estamos falando. Então, em resposta, Jesus declarou
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, aqui Jesus falando com Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque Jesus que ele está mostrando isso, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa mudar a nossa mente, queridos. É uma nova vida mesmo, é jogar a vida velha fora e adotar uma nova vida conforme Deus, conforme Cristo. Não vai entrar lá quem não fizer isso, irmãos. Não vai, ele está dizendo, não sou eu. Digo-lhe a verdade, ele está falando, eu estou aqui para dizer a verdade. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não mudar a mente, se não tiver adotar uma nova postura diante da vida. E aí ele diz, por quê? Porque quem nasce da carne é carne, não vai subir a carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Que se a gente se olhar com honestidade, Jesus está falando, não é nem para ser uma surpresa eu dizer isso. Não se surpreenda, porque se você olhar para você mesmo, você vai falar, eu realmente preciso nascer de novo. Eu preciso realmente adotar uma nova vida. Pode passar? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, como você herda a vida eterna? Ouvindo a palavra dele, irmãos. Nós precisamos ouvir essa palavra. Porque se a coisa mais importante que existe é esse juízo, a gente precisa ouvir a palavra dele, ele lembrando. E crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então ouça e creia. E perguntar, o que precisamos para fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Você só precisa crer, irmão. Crer em tudo que ele disser aqui. O que ele diz? É melhor dar do que receber. Ah, não sei, não creio. Não, aí você já se complicou. Creia nele. Se ele diz que é melhor dar do que receber, vai lá e dê, meu irmão. Se ele diz que é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, busque em primeiro. Isso é crer. Crer não é só acreditar nas teorias. Não, eu creio nisso, eu acredito, mas não leva para a prática. Não somos chamados a ser ateus práticos. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E o que é crer? Porque quando falaram com Tiago, Tiago disse, crer, até os demônios creem. Eles creem e tremem. Porque o demônio crê que Deus existe, o demônio crê que Jesus é Deus, o demônio crê, só que não pratica. Nós não podemos ser da mesma estirpe deles. Crer e não praticar. Não, quando Jesus fala a obra de Deus, você quer é crer naquele, é crer e levar para a sua vida, é viver a sua fé. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Aqui Jesus falando da cruz, né? Pode passar? Porque Deus te amou, tanto te amou, em vez de falar o mundo, vamos colocar na sua pessoa, porque Deus amou você tanto, meu irmão, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, se Deus enviou o Filho dele para morrer por você, custa você acreditar na verdade que ele está te dizendo, a verdade que vai te salvar, e colocar isso em prática? Sabendo, vendo que sangue foi derramado por você, creia. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar você, mas para que você fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito. Todos nós já estamos condenados, queridos. Aqui a gente já nasceu, diante dos nossos pecados, nós já estamos condenados. Agora, a gente muda isso quando a gente crê, nasce de novo e vive o Evangelho em sua integralidade. Pode passar? Este é o julgamento. De novo, né, irmãos? Sempre ele trazendo essa realidade. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. E está aqui diante de você, a palavra dele, as escrituras, o Evangelho. Está aqui a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens, não, eu amo mais as minhas riquezas, eu amo mais isso, eu amo mais aquilo, eu tenho outras prioridades. Amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meu irmão, vem para a luz. Vem para a luz, meu irmão. Vem para a luz. Você quer ser salvo? Vem para a luz, vem para Jesus, vem para essa verdade, se entregue a essa luz, deseje a luz muito mais do que as trevas, queira Deus, queira Jesus, como aquela música antiga que a gente cantava, eu quero é Deus, meu irmão, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero a luz dele, eu não quero as trevas, rejeito as trevas, eu quero a luz, eu quero viver com o meu Deus e colocar ele como prioridade na minha vida. Pode passar? Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora. Olha só, queridos. Está chegando, meu irmão. Estamos quase lá. Está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Imagina quando isso acontecer, meu irmão. Será que a gente vai ouvir essa voz? Todos nós ouviremos. Os que estiverem feito o bem, ressuscitarão para a vida. Os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados. Imagina quando a gente ouvir a voz, o soar da trombeta. Nós já tivemos partido. A gente levanta do túmulo, todos os nossos ossos voltando, a carne voltando, o sangue fluindo, e de repente a gente abre os olhos, vê uma multidão de anjos, Jesus vindo, a voz dele vindo, e a gente perceber se a gente fez o bem ou se fez o mal. Vai acontecer, meu irmão. Quer a pessoa creia, quer a pessoa não creia. Não interessa a minha ou a sua opinião a respeito disso. Não interessa. A opinião do Elon Musk, do Bill Gates, do Trump, do Bolsonaro, não interessa a opinião de ninguém, irmão. Isso aqui vai acontecer. Estaremos ou não prontos para isso, vai acontecer. Os que estiverem, isso aqui é a palavra de Jesus, não é a minha opinião. Como já vimos, ele é Deus e demonstrou ser Deus, até vencendo a morte, humilhando a morte e ressuscitando de entre os mortos. Ele provou, olha, eu estou dizendo isso e provo. Ele disse, eu provo, destruam esse templo e em 3 dias eu ponho ele de pé de volta. Destruíram ele, em 3 dias ele estava de volta, demonstrando que o que ele estava dizendo é verdade. Então isso aqui vai acontecer, meu irmão. Os que estiverem feito o bem, ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, eu nada posso fazer, meu irmão. Olha, se você escolheu fazer o mal, não posso fazer nada. Já dei o meu sangue, dou a minha vida. Agora, se você escolheu o mal, eu não posso fazer nada. Eu julgo apenas conforme eu ouço. E o meu julgamento é justo, vai ser justo, meu irmão. Não preocupa, não vai ter nenhum pingo de injustiça. O meu julgamento é justo. Pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Por isso que precisamos buscar e estar atentos a isso. E não viver como ateus práticos, mas conscientes das armadilhas que as trevas põem e a ameaça que é, se dermos a brecha, a abertura para qualquer treva, se deixarmos Deus de lado, priorizarmos outras coisas, tudo isso é perigo. Tudo isso tinha que ligar um alerta assim, diante de nós. Alerta, cuidado, cuidado. É a nossa vida em risco, em jogo, irmãos. Pode passar? Está aí. Vamos ficar de pé, queridos? Palavras e perguntas bíblicas que foram feitas a Jesus. E muitas vezes se perguntar a gente... Sim, eu acredito, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Mas a gente leva isso com a devida atenção, meu irmão. A gente lembra disso, do quanto a gente deve cuidar da nossa alma, o quanto a gente deve cuidar do nosso espírito, o quanto esse julgamento está a cada dia que passa, um dia mais perto das nossas vidas, que a gente precisa escolher fazer o bem, que a gente precisa acolher a palavra do Deus unigênito no nosso coração como a coisa mais importante das nossas vidas. A coisa mais importante das nossas vidas. Lembra lá do Lázaro, leproso, uma vida sofrida? O que Deus diz?
Ele sofreu nesta vida, agora eu o recebo para mim. Agora você, o rico lá, que desprezou Deus, desprezou o miserável que estava na porta da casa dele, você teve as suas benesses na terra e não ajudou ninguém. Afaste-se de mim. Irmãos, essa é a realidade, e nós aqui que estamos aqui anunciando essa palavra, a gente faz com preocupação, para que todos vocês se cuidem, andem nos caminhos de Deus, busquem a Jesus, busquem a luz. Fazendo isso, como ele disse, ele não veio aqui para condenar ninguém, ele veio para salvar. A salvação ele trouxe para você estar aqui. Receba, pega essa salvação. Está aqui, eu lhe dou proteção, lhe dou todo o poder sobre qualquer poder do inimigo e nada lhes causará dano. O inimigo não vai tocar em você, só fique comigo. Fique aqui junto de mim. Irmãos, Deus está chamando você para ficar perto dele. E Deus tem que ficar implorando por isso e a gente não vem, não atende a esse chamado. Nós precisamos estar perto do nosso Deus, irmãos, para estarmos protegidos, para sermos levados para a glória eterna. Ele quer nos lá, Ele quer você lá, por isso deu a vida dele na cruz. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor trouxe a verdade, nos revelou o que o coração humano já percebe, né? Que essa vida é tão curta, e que haverá, sim, Deus responderá à calamidade, ao mal causado aqui, não deixará impune a maldade que foi causada por tantas pessoas ruins, mas o Senhor quer nos salvar. Salva cada um aqui, Senhor. Leva cada um aqui a viver uma nova vida, a nascer de novo, a ter uma nova mente, a ter uma compreensão da realidade que transcende ao mero imediato. Nos ajuda a acordar, Senhor, para a realidade da Tua palavra, para a realidade das nossas vidas, atendermos ao chamado da Tua voz. Vem para a luz, meu filho, vem para a luz. O Teu Deus te quer, o Teu Deus te ama. Vem para a luz, lava o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra. Como o Senhor disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Limpa a nossa alma, Senhor. Esse mundo está sempre nos sujando, Senhor, sempre nos desgastando. Precisamos da bênção da paz, precisamos da Tua luz, Senhor, resplandecendo sobre as nossas trevas, porque onde a luz entra, as trevas têm que sair. Põe para fora, Senhor, toda a treva no nosso coração. Põe para fora, Senhor, toda a mentira das nossas almas. Resgata-nos, Senhor. O Senhor veio para nos libertar, liberta-nos, Senhor. Nós cantamos aqui, Tu és libertador, Tu és o Filho do homem, nós queremos a Tua vida em nós, queremos viver com a realidade da verdade em nossas vidas. Limpa a nossa mente, nos dá, Senhor, o Teu entendimento, nos protege das garras das trevas, nos protege de toda ameaça do inimigo, Senhor, e nos conduz à vida eterna, nos conduz para perto de Ti. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Um Espírito que traz vida, um Espírito que traz força, um Espírito que renova-nos, Pai. Renova-nos, Senhor, com a Tua rica presença. Derrama o Teu bálsamo sobre o Teu povo, Senhor. Um povo que precisa da Tua força. Nós queremos o Senhor em nossas vidas, Pai. Em cada atividade nossa, o Senhor esteja perto. Em cada realização nossa, o Senhor esteja à frente, nos abençoando, abençoando o Teu povo. Abençoa-nos, Pai, com a realidade da Tua palavra, cada promessa cumprida em nossas vidas. O Teu povo andando firme e forte nessa terra, levando a luz do Senhor onde nós formos. Abençoa, Senhor. Abençoa grandemente o Teu povo, com vitória sobre vitória, com glória, com honra, Senhor. Abençoa o Teu povo a viver essa realidade e ir para perto do Senhor, Pai. Não quando partirmos, mas já estando perto do Senhor, só continuarmos perto do Senhor quando daqui partimos. Nós Te agradecemos pelo sangue que foi derramado, pela Tua vida que o Senhor nos deu, que o Senhor, tudo que poderia fazer para nos ter, o Senhor fez. Agora só basta dizermos sim, só basta crermos no que o Senhor disse. Senhor, que o Teu povo tenha fé, esperança e amor. O maior destes é o amor, mas com fé na Tua palavra, esperança dessa glória e com muito amor por Ti, Senhor. Enche o nosso coração por amor por Ti. Até isso nós temos que pedir, né, Senhor? Até isso nós temos que ter essa cara lavada de pedirmos. Senhor, nos dá amor por Ti.
nos dá vontade de te servir, nos dá vontade de te buscar, nos dá vontade de estarmos na tua luz. Enche o nosso coração com amor, Senhor, e lava-nos. Pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus.